Jesus nos deu vida, estando nós mortos em nossos pecados, nos quais andamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aos Efésios, capítulo 1, versos 1 e 2. Nesta carta magnífica aos Efésios, em que o apóstolo Paulo dá aquela ênfase total no papel do Senhor Jesus Cristo na nossa redenção. Aliás, em toda a Bíblia e mais principalmente no Novo Testamento, que quer dizer nova aliança, o coração da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o padrão, ele é o modelo. E o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele disse que em Cristo somos mais de que vitoriosos. Aqui, neste mesmo capítulo, ele fala do nosso passado, o nosso passado, principalmente, nós, gentios, as outras nações, porque você sabe que tinha uma nação que teve a primazia nos propósitos de Deus, Israel. E em relação aos gentios, às outras nações, a nós, ele mostra um quadro sombrio, a nossa situação antes que Deus abrisse para os gentios a porta, a oportunidade. A nossa situação era esquisita, era sombria. Nós precisamos aprender essas questões. Por falar nisso, você sabe que a igreja peca, os líderes pecam em não dar ênfase a certas lições, a certos pontos doutrinários na Bíblia. Existe também entre os liderados aqueles que parece que têm uma certa alergia a certos pontos doutrinários, a certos ensinos que o pastor, que alguém de direito sobre o grupo, sobre a igreja enfatiza. Tem aqueles que ficam como que cansados, reclamam. Mas o pastor só fala nisso. Há vários cultos que ele está falando nisso. Olha, temos que admitir, crer no poder da ênfase. Isto é uma lei da pedagogia. Quanto mais nós enfatizamos, há um desenvolvimento, há uma abertura na nossa mente para compreendermos o que é ensinado. Exemplo, a palavra gentil. Olha, uma boa parte dos cristãos não sabem o que quer dizer gentil. Para ser franco, eu fui praticamente criado no meio evangélico.
fui liderado por alguns pastores e estive no banco desde adolescente, jovem, enfim, me cresci ouvindo ensinos, mas existem pontos doutrinários que nunca eram enfatizados, que nunca eram ensinados. Por exemplo, passei a vida toda sem saber o que quer dizer gentil. E hoje existe um punhado de cristãos que não sabem o que quer dizer gentil. Esta palavra que vem de gentes, que fala das outras nações. Essas outras nações que aqui, nessa polêmica do concílio apostólico em Jerusalém, são chamados de restos. Estes gentios, essas outras nações, que a oportunidade foi dada para elas depois do Pentecostes, na nova aliança, quando o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Você que nos acompanha nestes estudos, você notou que polêmica que deu na igreja em Jerusalém pelo fato de Pedro ter entrado na casa de um gentil, de Cornélio. Olha, eles tinham uma regra, havia um regulamento que aqueles judeus, aquele povo escolhido, não podiam nem entrar na casa de um gentil, que só pelo fato de entrar ali se contaminava. E Pedro, obedecendo a uma visão, uma ordem divina, ele entrou na casa de Cornélio e ali Deus quebrou uma barreira, eu diria, não simplesmente uma barreira, uma muralha, porque enquanto Pedro pregava uma mensagem breve, mas falou das coisas mais objetivas, o Espírito Santo foi dado. O Espírito Santo desceu naquela reunião. Você sabe que o Espírito Santo é o próprio Deus. É o Senhor Jesus Cristo numa forma espírito. Ele que tinha corpo, ele que tinha mãos, os membros de um corpo humano, agora em espírito. Ele vem ainda nas reuniões e Pedro teve sua mensagem interrompida, porque de um momento para outro o povo começou a falar em línguas estranhas. Os gentios, eles eram de outras nações. Cornélio, por exemplo, era italiano e começou a falar em línguas como os judeus falaram. Aí foi o começo, foi quando aquela muralha caiu. Mas note, aqui em Efésios capítulo 2, verso 11, note a nossa situação, como a gente era antes
Se Jesus não tivesse vindo, se ele não tivesse aberto a oportunidade, a porta para nós. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Note que situação! Estáveis naquele tempo, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha, a gente era um resto mesmo. A gente era um lixo. Mas, veja o verso seguinte. Mas, agora em Cristo Jesus, aleluia, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Aleluia. Olha, Jesus é o nosso padrão, Jesus é o nosso modelo. Vamos modelar a nossa vida cristã em organização, em santos, em santas, em Pedro ou Paulo, no nosso pastor, no nosso líder, que às vezes nós dizemos o nosso pai na fé. Não, o nosso modelo, o nosso padrão foi, é e sempre será o Senhor Jesus Cristo. Por isso que hoje a gente começou com este verso. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele é a razão de tudo. Por isso, a gente termina dizendo: Jesus, a ti toda a glória, toda a nossa gratidão. Amém e amém.